Será que as histórias reais ajudam no processo terapêutico? Ou seja, eu contar uma história real para o meu cliente ou para o meu paciente, isso pode ajudar ou ajuda de fato na ressignificação das histórias pessoais, das nossas memórias afetivas? Veja, quando nós estamos com uma dor, quando nós lidamos com uma memória que nos dói, nós damos razões para elas. Nós inventamos, na verdade, razões para elas, né? Então, por exemplo, se você foi assaltado e aquilo te gerou uma memória ruim, uma memória que dói, se você já foi humilhado, se você já sofreu alguma experiência que gerou uma memória ruim. As memórias reais podem ajudar a ressignificar essas memórias? A maioria das nossas memórias e das experiências que a gente vivencia ao longo da vida, elas estão geralmente conectadas a uma experiência que vivenciamos na infância, até os 7 anos de idade. Então, vamos pensar aqui o seguinte, uma criança, né, nós, quando éramos crianças, é que é tão difícil olhar para nós, né? Mas vamos tentar fazer esse exercício, qualquer coisa a gente joga o olhar para o outro. Então, vamos pensar o seguinte, essa criança está em casa e o pai ou a mãe chega. O que essa criança quer? Para pensar. Ela está em casa e a mãe ou o pai chega do trabalho. Qual que é a coisa que ela mais quer nesse momento? Quando ela vê o pai ou a mãe chegando, ou alguém que ela ama profundamente, pode ser o irmão também, o pai, qual é a reação dessa criança? A reação dela, gente, fala sério, é de abrir e falar, se chegou, papai, mamãe, irmão, quem quer que seja que ela ama profundamente. E se esse pai, ou essa mãe, ou essa pessoa que ela ama profundamente, chegou da rua com a cabeça cheia, com uma série de problemas, ou foi mandado embora do trabalho, qualquer coisa assim, e por qualquer motivo que seja, ele não recebe essa criança bem. Ela até faz, às vezes esse adulto até chega e fala, oi, tava com saudade de você também, né? Aí dá um abraço, dá uma batidinha nas costas, passa a mão no rosto. Só que internamente ele tá com a cabeça tão voltada para o problema que aquele abraço, aquele chamego não é verdadeiramente verdadeiro. Não está na postura, porque está com a cabeça cheia, tem seus motivos, está tudo certo. O que a criança entende? A criança não vai passar pela cabeça dela, talvez ele tenha passado por algum problema, talvez ele não esteja num dia tão bom. O olhar da criança, o olhar para o mundo é voltado para o mundo dela, apenas dela. Então, até os nossos 7 anos de idade, a gente está voltado apenas o olhar para o nosso mundo. Então, se a pessoa que a gente ama chega e não nos recebe assim, de coração aberto, com toda essa alegria, a criança não compreende isso fora do seu mundo. Então, ela recebe aquilo como, o que eu fiz de errado? Não me ama. Essas razões são invenções, só que não deixam de ser razões. A gente se agarra a essas razões, a esses motivos. É igualzinho o macaco agarrado na banana. Você já ouviu essa história? Eu já contei ela várias vezes. Mas se você não ouviu, eu vou contar ela agora. Como é que a gente pega macaco? A gente pega um coco ou uma cabaça. Vamos pensar numa cabaça, né? Faz um buraquinho onde caiba apenas a mão do macaco aberta. Bota uma fruta, uma banana. O macaco gosta tanto de banana, a gente bota uma banana lá dentro e pendura. E espera, só esperar. O que vai acontecer? O macaco vai até a cabaça, enfia a mão lá dentro, pega a banana, tenta tirar a banana e não consegue. E o mais doido disso tudo é que o macaco sabe que aquilo é uma armadilha. Quando ele percebe que ele não consegue tirar a banana, ele sabe que alguma coisa ali tem de errado. Se você estiver caçando o macaco, você pode chegar do ladinho do macaco, do ladinho. Ele vai espernear, ele vai gritar, ele vai pular, ele vai balançar aquela cabaça, ele vai fazer um escarcéu, mas ele não larga a banana. E os motivos, as razões que a gente inventa para justificar a dor que a gente sente, a gente fica igual o macaco grudado na banana. A gente agarra aquilo e gera uma memória afetiva negativa, né, que nos dói, que nos causa dor.
para ressignificar essa memória, essa dor, seja na infância, ou seja, uma experiência ruim que você viveu como adulto, as histórias reais podem ajudar? Às vezes pode, mas em sua grande maioria, as histórias reais é um obstáculo. Então, se o meu paciente ou o meu cliente chega para mim e me conta essa experiência, me traz essa dor, e eu conto uma história real, minha ou de alguma outra pessoa que eu conheço, para ajudar a ressignificar. Às vezes, pode ajudar. Porém, o maior trabalho de uma história real está em ajudar a gente a compreender mentalmente, pelo pensamento lógico. Quantas vezes a gente escuta uma história real, a gente compreende, a gente fala, nossa, é verdade, né? Mas a dor continua. A gente não ressignifica a dor, porque ressignificar é parar de doer. E aí a gente não ressignifica. Porém, a gente compreendeu, a gente viu outras versões, outras possibilidades existentes, outras razões existentes para aquilo ter acontecido, ou para aquela pessoa ter feito aquilo, né? Um ladrão me assaltou, e aí a gente inventa uma série de razões para, não, tudo bem, ele me assaltou, a dor continua. Não, papai estava com um problema no trabalho. Depois eu fiquei sabendo disso, mas a dor continua. Então, as histórias reais nos ajudam a compreender racionalmente, a entender, a visualizar outras razões, mas não necessariamente a ressignificar essas dores. E como que a gente faz para ressignificar? O que tipo de histórias pode nos ajudar a ressignificar? Os contos, porque eles são simbólicos. Eles são metafóricos, e é o simbólico que nos ajuda a ressignificar, a não compreender. O simbólico não está no campo da compreensão racional. O simbólico está num lugar onde o nosso cérebro não consegue mapear. Então, nós não compreendemos e não damos razões a eles. Porém, eles fazem como um macaco, só que para o lado positivo. Ele se agarra àquela memória emotiva, àquela dor. E o simbólico vai mexer exatamente nas nossas crenças, nas memórias que nos impedem de avançar. E os contos vão exatamente aí, onde nós não queremos ver, onde nós não queremos mexer e onde nós estamos completamente cheios de razões, e muitas vezes essas razões são extremamente plausíveis, mas onde nós estamos completamente cheios de razões e não queremos abrir mão dessas razões. E aí o conto vai trabalhar aí muitas vezes, e assim, eu vou mudar, muitas vezes não, eu vou ser bem incisiva. 100% das vezes, um conto que a gente não gosta, um conto que uma imagem específica nos causa dor, é exatamente o conto que a gente precisa ouvir. Não é um conto bonitinho que vai fazer a gente, ai, que lindo! Ajuda? Ajuda também, porque ele também é simbólico. Aquela imagem que nos causa essa sensação, essa emoção, né, prazerosa, ela também vai fortalecer, ela vai nos ajudar a fortalecer essa imagem para nos ajudar a avançar, a caminhar nesse quesito, nessa memória positiva. Então tá tudo certo. Porém, gostar ou não gostar de uma história não tem nada a ver com a ressignificação, com a cura. Então se você vai trabalhar com os contos, não adianta você só contar a história bonitinha, só contar a história que, ai, que lindo! Você não está ajudando o seu cliente, o seu paciente. Não é aí que está o processo de aprendizagem. Quando você não gostou do conto, quando uma imagem do conto não te apetece, quando ela causa ai, eu queria mudar, eu queria, sabe, podia ser assim, podia ser assado, é lá que está a questão. Então, nessa imagem, o que está por trás? Qual é o sentimento que essa imagem desperta em você? Qual é a memória que aquela imagem do conto desperta em você? É aí que está a grande chavinha para você ajudar seu paciente ou seu cliente com os contos. E outra coisa, assim, ó, se eu escuto uma história que te causou essa sensação de ai, podia mudar, ai, não gostei, ai, não quero, não, essa história eu não narraria. Não busque dar motivos
E muitas vezes nós damos, é normal dar motivos. Na verdade, você vai dar, né? Porque esse é o trabalho do nosso cérebro. Nosso cérebro preenche as lacunas ou os lugares que ele não consegue mapear, que ele não consegue compreender racionalmente. Então, nossa área racional do cérebro vai querer dar razões. Essa é a função dele. A área racional do nosso cérebro dá razão para as coisas. Então, nós vamos dar razões para aquilo que nós não gostamos. Não gostei por causa disso. Porém, essa razão é uma invenção. Então, não se agarre a ela como o macaco agarrado na banana, porque você vai morrer, entre aspas, né? É simbólico também essa morte, tá? Você vai morrer, porque aquilo não vai ser curado. Essas memórias afetivas, elas vão gerar sintomas físicos, vão gerar doenças. Então, não é no bonitinho, muitas vezes, que está a cura. É naquilo que dói também. Então, se você não gostou, como é que você pode fazer? Primeira coisa é tirar essa ilusão de que apenas os contos precisam ser bonitos, precisam ser lindos. Não vamos romantizar os contos de tradição oral, porque eles trazem ensinamentos, eles trazem simbologias que vão nos afetar profundamente, nos afetar nesse local da memória afetiva, da memória que muitas vezes te causa dor e que vai gerar um sintoma físico em você. Então, precisamos quebrar essa ilusão. E aí, você está lá contando uma história, ou ouviu uma história e não gostou. Teu cérebro vai dar razões para você não gostar. E essas razões vão ser razões mesmo para você. Você vai ter uma série de justificativas que justifiquem o fato de você não ter gostado. Como é que você pode fazer? Fica um pouco com aquela história para você e se pergunta: que memória afetiva esse conto desperta? E aí as razões que você der, não se agarre a elas. Deixa. A gente tem uma técnica aqui em casa que é assim, ó. A gente usa para julgamento, para os nossos argumentos, para as nossas justificativas. Quem inventou essa técnica foi meu marido. É a técnica do Rick Martin. Vocês nunca ouviram, né? Foi ele que inventou. A técnica do Rick Martin funciona assim, ó. Você julgou ou você deu razão, a gente brinca. Uepa! 1, 2, 3. Isso é julgamento, menina. 1, 2, 3. Deixa isso pra lá. A gente brinca, porque tem que brincar, né, gente? O riso, a piada, o riso, é a maior ferramenta que nos foi dada, porque ela dá o tamanho das coisas que merece. Então, ela dá o tamanho ao nosso ego, às nossas razões, aos nossos julgamentos, à nossa alta importância, que merece. Desse tamanhozinho. Aí a gente tira sarro, é tirar sarro de nós mesmos. É uma brincadeira que a gente faz, porém isso é uma técnica mesmo, tá? Inteligência emocional. O riso dá a alta importância ao ego, o tamanho que ele merece. As razões, os motivos, né? E aí a gente faz essa brincadeira. Você pode trocar. Uepa! 1, 2, 3. Isso é pura razão, menina. 1, 2, 3. Deixa isso pra lá. A gente vai... Pela primeira vez eu fiquei envergonhada de fazer um negócio. Me senti ridícula agora. Tá vendo? É isso. A gente faz a coisa, dá o tamanho, se sente ridícula. É exatamente isso. Eu falo assim, ai meu Deus, Sandrinha, pelo amor de Deus, olha o que você tá fazendo numa live. Tá vendo? É isso, a gente dá, ó, fica desse tamanhozinho, que é o tamanho que a gente precisa ficar para lidar com as nossas coisas. Então, se você quer ajudar de fato seu cliente, o seu paciente com os contos, você precisa abandonar essa ilusão, essa crença e o julgamento que você faz sobre o conto. Não, esse conto não é legal narrar. Ai, não, esse conto não... Ai, não sei, é um negócio ali que não me agrada. É exatamente esse que você tem que contar, mas não para o seu cliente, para você. E aí ele te ajuda a trabalhar as suas crenças, as suas memórias, as suas dores. Qual que é o maior erro aí? Mudar o conto. Ai, não, eu vou mudar esse pedaço aqui
Não é mudar porque a situação... Veja, tem dois caminhos aqui, tá? Eu posso mudar o conto? Pode. E se precisar, você deve mudar o conto. Mas relacionado à situação do cliente, do paciente, não ao julgamento que eu faço. Não aquilo que eu acho. Porque aí eu estou inserindo no conto as minhas crenças, as minhas dores. E aí eu transporto o conto para o outro carregado das minhas crenças, das minhas dores. Isso não é trabalhar com conto. Trabalhar com conto é estar a serviço do conto e do seu cliente. E quando a gente romantiza as histórias, os contos, a gente não está trabalhando a favor deles, porque é exatamente aquela questão, aquela força, a gente tira a força do conto, né? Então é exatamente ali que está a força para ajudar o outro a ressignificar, porque aquilo que eu acho do conto é a minha visão do conto. Porém, se eu narrar para 100 pessoas, serão 100 visões do conto diferentes. Então, se eu estou a serviço do conto, quem sou eu para dizer se aquele conto precisa disso ou daquilo? A gente precisa, para trabalhar com conto, estar com os olhos voltados o tempo inteiro para nós, o tempo inteiro para as nossas crenças. Será que eu estou camuflando a minha crença, aquilo que eu quero dizer, aquilo que eu acho, camuflando no conto, usando o conto para dizer ao outro a minha crença? É isso que precisa ficar muito claro. Então, se eu vou trabalhar com as histórias, eu preciso tirar essa ilusão. Aí, de repente, escutei uma história realmente fez, então, não contaria essa história. Conte, não precisa ser para o outro, conte para você, e reconta, e reconta, e reconta, sem ficar apegada às razões do porquê. Vai chegar um momento que o conto vai te trazer consciência daquela memória que ele trabalhou. Eu falo que todo conto tem seu tempo de trabalho. Tem conto que o tempo dele é curtinho, vai depender se você já trabalhou bastante aquele tempo ou não. Tem conto que vai demorar um pouquinho mais. Eu dou o exemplo da corda, né? A corda grossa, o conto é o ratinho. O tempo que ele vai levar para destruir uma corda grossa é maior do que o tempo que ele vai levar para arrebentar uma corda fina. O processo de aprendizagem do conto está no aprendizado que o personagem vivencia e no simbólico. Então, se a gente retira isso, a gente mata o conto, a gente mata o poder, a gente mata a força do conto. Eu venho narrando essa semana muitas histórias que trabalham com morte, que fala da morte, que tem morte no conto. São contos fortes, são contos pesados, são contos que mexem pra caramba, principalmente nesse momento que a gente se encontra. Então, vai mexer. Eu ando recebendo muitas mensagens no direct. Vai mexer. Então, se a imagem da morte te causa essa repulsa no conto, o que está por trás dessa imagem? Qual é o sentimento ali que está por trás? Se lance essa pergunta, joga essa pergunta ali para a história, para aquela imagem, mas não se agarre às respostas. Isso é importante. O que você precisa não fazer, né? Se você vai trabalhar com os contos para ressignificar, o que você não pode fazer? Só contar história bonitinha ou contar histórias que tenham mensagens de aprendizado, sabe? Mensagens claras, filosóficas, que trazem compreensão. Não significa que você não vai trabalhar com eles, hein? Quando eu falo uma coisa, eu não estou desmerecendo a outra. Então, se eu vou trabalhar com uma história que traz uma compreensão ali, compreensão racional já de cara, que bom, você tem isso na manga. Você vai precisar disso? Vai. Vai ter cliente que vai precisar nesse momento? Vai, aí você lança o conto para ele. Mas para ajudar a gente a ressignificar as nossas memórias afetivas, precisa trabalhar com um conto um tiquinho mais pesado. E eu digo pesado de força, viu? Porque ele é forte mesmo. Ele printa, ele mexe em você. Ele faz um movimento não só na alma, mas um movimento no físico também. Quando eu escuto uma história, o processo é neurofísico. Então, o movimento vai ser físico também. Você vai fazer... Ai. E aí, o que você faz? Trabalha, esteja a serviço e escute várias vezes. Eu venho colocando muito isso nos comentários que eu recebo dos contos que eu estou narrando, que tem morte. Aí eles fazem comentários e eu digo, escuta de novo a história. Vai lá, revisita a história quantas vezes for necessário. E Sandrinha, quando eu sei que resolveu? Quando aquilo não dói mais. Não é uma resolução e uma compreensão mental. É quando não dói mais.
E se eu vou trabalhar com conto, eu vou narrar aquela história para mim e vou deixar ela revisitar as minhas memórias até aquela história eu poder contá-la completamente livre das minhas crenças, das minhas dores, daquilo que eu acho certo, daquilo que eu acho errado, do meu julgamento. Quando eu me libertar disso, aí tá a hora de eu transmitir essa história. E, gente, essa memória que doeu em mim, pode ser que não doa no mesmo lugar do meu cliente. Nós somos humanos e os nossos problemas são os mesmos. As dores são os mesmos, está sempre relacionada à dor do abandono, à dor da rejeição, à dor da humilhação. Quando eu digo para vocês que não se trata de saber qual história narrar, mas trata-se de como eu narro, trata-se de saber narrar, tá aí. Os nossos problemas são os mesmos. Então, você deixa o conto agir, a hora que estiver tranquilo, aí você começa a narrar. Sandrinha, gostei desse conto, pode narrar? Narre, comece a narrar, comece a perceber. E ontem eu falei para minha aluna, né, durante a mentoria, ela comentou comigo que, pela primeira vez, ela tinha uma história no repertório dela, onde ela sempre narrava essa história. Todas as aulas que ela dava para as alunas, ela narrava essa história. Aí ela contou para mim que narrou a história, a mesma história. E eu falei, e aí, como é que foi a experiência? Ela falou, Sandra, eu narrei com mais detalhes, mas o mais bacana foi que pela primeira vez eu narrei essa história de forma consciente. Aí eu falei, então, pela primeira vez você deu vida ao conto. Pela primeira vez esse conto chegou nas pessoas, porque o conto só chega quando ele tem vida. Ele pode te trazer consciência, ele pode te trazer entendimento. Você escuta uma história e você faz, ah, tá, nossa, que legal essa história, né? Entendi esse negócio. Mas afetar, chegar mesmo, ele só chega se o narrador conta, dá vida ao conto. E aí eu perguntei para ele, como foi a experiência para você? Quais foram as sensações? Você percebeu onde o conto reverbera no teu corpo? Gente, o processo é físico. Então, quando eu narro uma história, mesmo que ela não desperte memórias afetivas negativas em mim, ela vai continuar viva, se eu narrar de forma consciente, e ela vai continuar reverberando. Não é porque curou que ela não vai reverberar mais, ela curou aquela memória afetiva que causava dor, mas ela ainda reverbera nas nossas células. É celular o negócio. Então, o conto vai estar trabalhando a nível celular. E aí, quando eu narro essa história, ele reverbera no meu corpo. Onde ele reverbera? Observa isso. Sandrinho, o que é isso? Uai, sensações e reações físicas. Onde ele aquece? Onde ele vibra? Quando eu estou narrando uma história, qual parte do meu corpo vibra? Qual parte do meu corpo aquece? Qual parte do meu corpo esfria? Observa isso. Qual parte do meu corpo, do conto, que fecha a minha garganta? Observa e esteja a serviço do conto, sempre. Não gostar de uma imagem do conto é o seu olhar perante aquela imagem e não necessariamente será o olhar do seu escutador ou dos seus escutadores, né, do seu paciente ou do seu cliente. Então, permanece ali com ela, deixa ali, porque esse é o seu olhar. E para encerrar, a força do conto está na imagem que desperta memórias afetivas. A força do conto está na imagem que desperta memórias afetivas. Fechou? Alguém ficou com alguma questão aí em aberto? Lembrando, não se apegue às razões. Vou dar um tempo aqui para alguém, se alguém quiser colocar uma pergunta, alguma questão, algum insight, e aí eu vou ler para todo mundo. Nossas razões são sempre plausíveis, e são sempre razões, porém essas razões são sempre invenções. Então, a história do menino, né, que chega e ele não é bem recebido, e esse bem recebido não tem a ver com a ação em si, como eu disse, o pai, a mãe, o irmão, quem ele ama, chega, abraça e tal, mas tem a ver com a postura interna, tem a ver com esse lugar, e o nosso cérebro, ele se conecta por aí, ele não se conecta necessariamente pela ação em si, mas e sim pelo que está por trás da ação, né? O que está a nossa comunicação não verbal, tá? Reconhecido pela comunicação não verbal. Nosso cérebro se comunica muito mais por aí. 55% da nossa comunicação está aí. E os 45% está na leitura que eu faço das ações. Veja isso. 55% está na comunicação não verbal. Aquilo que o nosso cérebro capta. Porque o nosso cérebro é quase uma antena, tá? Isso é um sistema de proteção.
Então, é onde ele capta. Os outros 45% são as leituras que eu faço daquelas ações. E desses 45%, apenas 7% está na fala. Percebe? O conto em si, a força do conto não está no conto, mas em como eu narro. Então, 7% está ali, apenas na fala e blá, 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 você já sabe. Aí chega, bom, a criança percebeu que, ai, pronto, não me ama, não me quer, será que eu fiz alguma coisa de errado? E aí, gera a memória. Essa memória vai permanecer com essa criança eternamente. Então, qualquer ação que alguém fizer com ela, que ela fizer a leitura, que traz a memória daquele dia que gerou aquela memória afetiva, qual é a leitura que ela vai fazer? Qual é a conexão que ela vai fazer? Não me ama, não me quer. Como é que eu ressignifico essa memória? Com uma nova experiência. E o que o conto simbólica? Uma experiência na qual eu posso vivenciar, não uma qual que o outro vivenciou, e aí ele está me usando aquela história como exemplo. As histórias reais são muito maravilhosas para a gente exemplificar, para explicar, para compreender, mas não para ressignificar. Pode ajudar? Claro que pode. Porque a partir do momento que eu compreendo, que eu verifico uma outra versão, que eu abro os olhos, eu amplio a minha consciência para outras versões daquela situação, né, que me gera memória afetiva, já é um passo que eu dou. É um passo de consciência, a consciência é extremamente importante no processo, né? Então, é um passo que eu dou. Porém, para a gente realmente curar essa memória, o simbólico, ele é mais eficiente, ele é mais potente, porque não se trata de compreensão. Perfeito? Ó, uma coisa que eu não falei. Nós vamos ter necessidade de mudar o conto, porque é como que quase um impulso nosso, tá? De querer mudar a história. A partir dessa afetação que o conto nos dá, tá? Que o conto nos faz. E aí, o que acontece? Esse impulso nosso de querer mudar o conto para romantizar a história, a gente precisa frear esse impulso, deixar a história trabalhar em nós, para a gente não mudar o conto, porque você vai matar a força do conto. Eu já tinha falado isso, né? Só tinha falado para não fazer, não tinha falado para não fazer. Então, não faça. Trabalhe a história, trabalhe a história. Por quê? Trabalhar com o conto determina a seguinte coisa. Quando eu trabalho um conto para eu poder narrar, para ele se tornar uma ferramenta, né, de cura e de ressignificação, eu vou dar ao conto uma série de coisas que o conto não me dá. E essa série de coisas é o que vai possibilitar que durante a narrativa eu possa trocar, eu possa brincar com o conto. Eu faço trocas mesmo, né? Eu posso trocar os personagens. O personagem é um homem, eu posso botar uma cobra no lugar, eu posso botar... Mas aí eu sei que eu posso. Eu sei que a cobra não vai matar, entendeu? Pelo contrário, se eu trocar o personagem, vai fortalecer o simbólico da história. Então, eu faço essas trocas, eu insiro elementos que são significativos, que vão dar força para a sequência narrativa. Percebe? É diferente. Ai, caramba, os cadernos caíram. Ai, pronto, virou meme agora. Virou meme. Para. 1000 perguntas, mas acredito que ao longo do caminho tu vai sanar. Ok. Tá bom, se quiser fazer alguma aqui, ok? E aí eu tenho como... Eu vou saber conduzir uma história inserindo ou tirando elementos, mas não por causa do julgamento que eu faço, mas sim porque eu sei que aquilo está distante do meu julgamento, distante das minhas crenças, e eu sei que aquilo vai fortalecer o conto. Eu estou a serviço do conto. Quem vai fazer o trabalho de ressignificação, de cura no paciente, no cliente, é o conto. Então, eu me ponho a serviço dele. Ele é simbólico. Ele vai entrar lá e agarrar na memória, não sou eu. Então, eu tiro o meu ego da jogada também, entendeu? Eu tiro minha autoimportância da jogada. Fechou? Ninguém tem alguma pergunta? Não? Então, vocês estão ligadaço aqui comigo mesmo, hein? Estão captando tudo aqui comigo. Que gostoso, que bom. Fechou, então? Vou esperar vocês responderem ou perguntarem, porque eu sei que tem um delay aí, né? Sempre. E o tempo de vocês escreverem também, né? Deixa eu ver se eu deixei faltar alguma coisa aqui no meu... Ok, gente? Não, acho que eu falei tudo! Que bom!
Foi importante para vocês? Foi significativo? Tá bom, então fechou mesmo. Foi importante, foi significativo, ampliou um pouco mais a consciência relacionada aos contos, a esse lugar do conto que, ai, não me é apreciável, mas é aí que está a questão. Então, um beijo para vocês. O carro do ovo está passando aqui na minha porta nesse momento. E eu vou lá comprar uns ovos para bater, misturar esses ovos e fazer um omelete.